não é? Então as pessoas precisam entender o seguinte, que o mundo espiritual não é do jeito que as pessoas querem que seja, ele é o que é. E existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que a sua vã filosofia possa imaginar. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, quanto mais evoluído é um ser espiritual, mais humilde ele é, mais compaixão existe dentro desse espírito. Então ele não se afasta daqueles que estão aqui embaixo. Pelo contrário, eles estão no meio. Quem faz essa distância é o encarnado, não o desencarnado. Jesus não fez isso. Ele andou no meio de todos. Não é? Porque hoje em dia eles estão descobrindo que a melhor forma de ensinar as crianças não é levando a criança para o ar livre. Sim. Mostrando para a criança, tirando o peixe do papel e colocando o peixe real, não é? Sim. Tirando o alface do papel e colocando numa horta, não é assim? Sim, senhora. Não está mudando os tempos de ensinamento? Por que no mundo espiritual seria diferente? Não é? Realmente. Mostrando, tirando o leão, vamos dizer, do papel, levando eles para um zoológico, para ver o bicho real, não é? Falando de vírus, e levando a criança para olhar no microscópio o que é um vírus. E assim, tirando daquela coisa arcaica, né? Do que é ensinar, não é? Que antes você só aprendia, por exemplo, o médico nunca vai ser um bom médico se ele não pega com a mão na massa, se ele não dissecar o corpo, não é assim? Ele não vai ser um bom cirurgião se ele não for lá fazer cirurgia até ele ficar bom, não é? Então assim é o mundo espiritual. Então tem que quebrar, sabe, essa crença de que espírito é uma coisa, é um ser inatingível ou um ser... Eu acho que o pessoal acha que é ignorante mesmo. Sim. Sabe? É. Sabe? Tá ali, só pode incorporar, fazer aquilo ali, não pode fazer mais nada. Sabe? As pessoas têm que entender que não é o médico que comanda o espírito, é o espírito que comanda o médico. Pronto. Tá aí a resposta. A Pombogira ela é fiel. Salve o povo da noite, salve o povo do dia. Salve quem tem fé e salve quem não tem. Salve quem pode e salve quem pode mais. Não é? Que assim seja. Muito obrigado. Tá bom? Que assim seja. Qual que é o nome da senhora? Mirtes. Mirtes. E a senhora trabalha em qual linha de Pombogira? Da Rainha das Sete Encruzilhadas. Sou a Rainha das Sete Encruzilhadas. Trabalho em energia das Sete Encruzilhadas. Tá certo, então. Sou guardiã de Iemanjá, né, moço? Que assim seja. Muito obrigado. Então deixar a senhora realizar aí o vosso... Já estava quase terminando. Então a gente tá aqui, graças a Deus. Coloca pra mim aqui umas 5 colheres disso aqui, ó. Com a Rainha das Sete Encruzilhadas, com a mão, literalmente a mão na massa. A mão na massa. Por quê? Por que, dona Pombogira? Porque eu quis te fazer uma surpresa. Oh! Certo? Muito obrigado. Moço, Senhora. e tem que desmistificar, sabe? Sim. Tem que desmistificar. Entendeu? Tem. Existe uma consciência ainda preso, sabe? De que espírito é uma coisa que não intocável, não é?
Então, qual a diferença? Se desse um Exu, um bombogira, um preto velho, e ele vai lá e pega a erva, e macera a erva, e faz um chá, ou faz um caldo, e cuida de um doente, mesmo usando, claro, tem que usar o corpo físico de alguém, não é? Porque se fosse assim, não precisaria de médium. Se o espírito pudesse fazer tudo sem interferência de um médium, não precisaria de mediunidade. Não é assim? É. Por que você é médium? Né? Porque você não é um medianeiro, você não é o meio. Por exemplo, um obsessor precisa do médium para quê? Para agir na matéria. Agir na matéria, porque é com o ouvido do médium que ele ouve, né? É com a voz do médium que ele fala, Sim. né? Porque às vezes ele está preso no mundo aonde ele não consegue ouvir. Então ele precisa da incorporação, por quê? Porque ele precisa da matéria para poder ser assistido. Claro. Não precisa? Sim. Não é assim? Por isso que se tem médium. Senão não precisaria ter médium, né? E aí, as pessoas precisam entender o seguinte. Aquele dia que nosso irmão Zé da Serra falou para vocês, que é aleijado, né? O senhor falou, não é analfabeto, não é? Sim. Então, precisa desmistificar tudo isso. O povo precisa entender que nós estamos a favor deles, não contra eles. Certo? Estamos a favor. E quem garante que qualquer profissão, não tenha sempre um mentor espiritual do lado auxiliando? Você acha que uma pessoa descobre um medicamento, uma vacina à toa? Não sei. Ele é levado para o mundo espiritual, depois vem o mentor junto, certo? Certo. E aí, ele consegue desenvolver com o auxílio da espiritualidade. Então você acha que é só um cientista que tem um espírito do lado para ajudar? E uma cozinheira, não tem não? Porque alimento é uma das coisas mais importantes do ser humano. O alimento do espírito é importante, mas o alimento do corpo físico também é muito importante. Você vive sem comer? Não, senhora. Tem uns malucos que vivem de luz, né? Mas não vive sem comer. Claro. Vive? Não. Bom, se você come uma comida feita com carinho, com amor, bem feita, aquela energia que é colocada no alimento, ela vai desfazer muito mais do que uma comida que você come em qualquer lugar onde a pessoa faz só automaticamente. Por que as pessoas têm saudade de comida de mãe, comida de vó? Entendeu? Sim. Por quê? Porque o que mãe põe na comida? Amor. Não é? Amor. O que vó põe na comida? Amor. Não é isso? Então aquele sentimento, certo? Dá um nutriente diferente no alimento. Faz uma comida com ódio de alguém, se a pessoa não vai passar mal. Vai passar mal. Faz uma comida com ódio. Não é? Então, quando a pessoa está hospitalizada, doente, vem para casa, aí começa a se alimentar em casa, aquela comidinha feita pela mãe, por alguém, a pessoa se reabilita mais. Por quê? Porque tem a atenção, tem o carinho e o alimento feito com amor. Então, o alimento feito com carinho, com amor, ele tem muito mais nutrientes. Não é? Tem muito mais nutrientes. E também que hoje em dia as mulheres perderam o prazer de cozinhar. Não é? Perderam o prazer. A correria para uma vida melhor, colocou, olha para mim, acende fogo, a correria para uma vida melhor, para ter uma vida melhor, eles esqueceram de cozinhar para os filhos, de cozinhar para o marido, né? Quer dizer, aquele encanto do lar, da família, né?
da mãe que fazia a comida, da família que está na mesa, de ter o ingrediente maior que é o amor. Não é assim? Hoje em dia está sendo difícil, até a família se reunir numa mesa para se alimentar. Então, é necessário que a mulher, ela não precisa deixar de ser mulher porque ela tem uma profissão. E um dos meus trabalhos aqui nesta casa é trabalhar a essência feminina. Porque as mulheres hoje são muito machucadas. Se você olhar para a essência feminina das mulheres, hoje são trincadas. Porque elas acabam passando por cima da sua própria natureza, certo? Para poder vencer na vida. Essa luta por igualdade, certo? Está machucando demais a mulher. Porque ela ainda não conquistou o respeito que é devido, não é? Ela ainda não conquistou. E com essa libertação, porque tudo, moço, para melhorar, vira caos. Né? Tudo. Se você reforma a sua casa, para poder ficar boa, não vira uma bagunça, um caos. Não é? Tudo vira caos. Antes de se tornar uma coisa normal, boa. Então, esse movimento, né, feminino, da mulher, vamos dizer, da mulher, por igualdade, para muitas houve um entendimento, para outras gerou caos, né? Um desrespeito por ela mesma, né? Achar que pode fazer o que quer com o seu corpo sem saber que depois tem consequências, né? O excesso dos abortados, né? O sexo mal direcionado, né? Os casamentos desfeitos, não é assim? Então, é necessário esse equilíbrio, a mulher tomar posse dela. Não aquela mulher submissa, só a dona de casa, mas a mulher que pode conquistar o mundo sem se perder a sua essência. Ela pode conquistar o mundo, mas existe um mundo especial só da mulher. Então, quando ela, por mais que ela conquiste o mundo, mas se ela não conquista ela mesma, ela nunca está satisfeita nem feliz. Sempre fica, por causa da natureza feminina, um vazio muito grande. Aí chega nos 40 anos, 45, 50 anos, começa a se culpar porque não teve um filho, porque não formou uma família, certo? Então é necessário, eu trato muito da casa aqui, da essência feminina. Porque, infelizmente, a mulher traz, não só dessa vida, mas de muitas vidas, muito sofrimento. Porque pensa, quantos bilhões de anos tem esse planeta? E quanto tempo faz que a mulher realmente está brigando pelos seus direitos? Tem quanto tempo? Foi no século passado que começou essa briga. Então a mulher não servia para isso, a mulher não servia para aquilo, a mulher só servia para ser o quê? Mãe, não é não. Mãe e parideira, não é? A mulher, o homem casava com a mulher para ser só mãe e parideira, tá certo? Quando ele queria prazer, ele ia para a rua, não é? Ele ia para a rua, porque aquela mulher só servia para ser mãe, reprodutora, parideira, dona de casa. O prazer que ela deveria ter como mulher, ele buscava na rua. Não é assim? Então, o meu trabalho muito é de trabalhar a essência da mulher no sentido que ela pode ganhar o mundo, mas também ela pode ganhar a si mesma, a conquistar a si mesma, certo? E até tudo voltar ao normal, demora-se um pouco, né? A mulher realmente conseguiu seu espaço dentro e fora dela. Então eu trabalho muito aqui na casa, com licença, moço. Sim. Eu trabalho muito aqui na casa, faço muito terapias de casal. Certo? Por quê? Porque cuidar do casamento depois que ele acabou não adianta mais. Adianta? Realmente. Você
Ah, agora eu vou correr pro centro, pro terreiro, vou pedir a bombogira que eu quero meu marido de volta, porque meu marido me largou, arrumou outra. Adianta mais? Não, não adianta. Então você tem que cuidar do seu casamento enquanto está tudo bem. Não é quando está mal. Porque depois que está mal não tem conserto mais. Não é? Então eu trabalho muito o casamento. Falo para os casais da casa. Cuidem de vocês enquanto vocês estão bem. Porque depois que estraga, não é? A laranja podre, depois que ela estraga, você tem que jogar fora. Não é? Depois que não existe mais respeito, não existe mais nada no casamento, aí querem começar uma vida que não tem mais aonde tirar. A fonte secou. O encanto acabou. Certo? E eu trabalho muito isso. Esse é o meu trabalho na casa. Como também eu ajudo as pessoas a organizarem a sua vida financeira. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, são poucas as pessoas que sabem trabalhar a energia do dinheiro. Não é? Porque o que é? As pessoas tiram do seu salário, certo? 10% para dar para a igreja. Mentira? Tudo bem. Mas aí eu pergunto, e para a sua igreja, o seu templo interior, você está tirando quanto? Então, se todo mundo soubesse, ele daria 10% para o seu templo interior. Porque quando chegar nas épocas difíceis, quando chegar na velhice, quando estiver, por exemplo, empresário, sempre tem aqueles problemas de crise mesmo financeira. Se você tira 10% e guarda para você, para o seu templo interior, quando chegar na dificuldade, ele não fale, ele não perde. Certo? Então, eu trabalho isso, certo? Trabalho o casamento, trabalho a essência feminina das mulheres e trabalho, moço, ensinando as pessoas a usar o seu dinheiro. Porque as pessoas, se todo mundo, desde o primeiro emprego, guardasse 10% do que ganha, ele não passaria dificuldade nunca na sua vida. Nossa. Nunca, certo? E, não, mas 10% de um salário mínimo é muito pouco. É naquele dia. Mas 30 anos, será? Não será. Não é? Bom, mas se eu guardar R$1.000 por mês é muito pouco? É. Mas em 30 anos é pouco? Não vai dar para ele, se ele precisar de uma emergência médica, se ele precisar de descansar, de fazer uma viagem, se ele precisar de comprar uma casa, se ele precisar de pagar uma faculdade para o seu filho. Então, eu costumo ensinar as pessoas, certo? A trabalhar o melhor da sua vida. Entendeu? O melhor da vida. Porque a vida, os jovens, a cultura do povo é diferente desse povo aqui, dos latinos, né? É uma diferença diferente. Eles aproveitam a vida enquanto são jovens e quando são velhos morrem sem ter nada. As pessoas, por exemplo, o inglês, ele faz a vida quando é jovem e aproveita depois que está velho. Não é? Fica rico, viaja, não é assim? Então, eu falo, não precisa ser muito. Se você olhar para dentro de você, você tem um templo, você tem uma igreja, que é você mesmo. Então, guarde os seus 10%, dê para o seu templo interior. Preto Velho mesmo diz que nesta casa tem 4 cantos, cada canto tem seu santo, onde mora o cálice bento e o divino Espírito Santo. É o seu eu interior, é o seu templo, é essa casa que ele está falando. Então, e essa casa precisa ser o quê?
Precisa ser respeitada, precisa ser amada, precisa ser cuidada e bem alimentada, não é não? Por que não? Não é? Por que que hoje em dia as pessoas estão sofrendo, morrendo rápido do coração, sofrendo de uma obesidade mórbida? Porque não se come mais como antigamente, não se tem mais o prazer de se fazer, e sim comprar pronto, aquele cuidado, aquele carinho, aquele amor no alimento, não é? Aquela energia extra, né? A mais que vai quando você está fazendo um alimento a quem você ama, não é? Então, e as pessoas precisam realmente começar, não, mas essa pomba-gira está muito arcaica. Não está não. Sabe por quê? Porque cozinhar é uma arte. Não é? Vão dizer que a senhora está muito moderna. Hã? Que vão dizer que a senhora está muito moderna. Fala para o pessoal que está falando que eu sou moderno, que eu estudo inclusive políticas internacionais. Olha só. Tá? Para me ajudar as pessoas a melhorar seu padrão de vida, levantar a sua empresa que está falida. Eu tenho que entender de indústria, comércio, de financeiro, né? Do que está acontecendo, não só no país, nem na cidade, nem na firma dele, do que está acontecendo no planeta. Então, por isso que no mundo espiritual se estuda, né? No mundo espiritual se estuda. Existe uma briga muito grande no mundo espiritual, da espiritualidade com as trevas. E as trevas são o quê? Inteligentes. Eles podem ser trevosos, mas eles são inteligentes, não são? Então, como é que pode um ser na luz combater burro, ignorante, analfabeto, combater um ser das trevas inteligente? Me explica isso. Não seria assim meio fora da lei divina? A senhora está dizendo assim, como é que pode a luz sem inteligência, que não sabe cozinhar um negócio, e combater a inteligência das trevas? Das trevas. Entendi. Não é? Não É. existem cientistas das trevas, encarnados e desencarnados, que ficam aí criando vírus para poder acabar com a população? Não tem? Nossa, sim senhora. Não tem? Tem. Pois é. Agora, me diga como um espírito que não sabe nem ler, nem escrever, nem fazer um bolinho, combater um espírito desse. Me diga. Não é? Realmente. Então, olha, já fizeram de tudo para poder falar do Cristo Jesus, mas ele foi um dos seres mais inteligentes desse planeta, não é? Sim. E ele naquela época falava assim, quem tem olhos de ver que veja, quem tem ouvidos de ouvir que ouça, né? Então, quer dizer, o ser humano não tem como mais ficar parado, estagnado. Ele tem que melhorar, ele tem que crescer, ele tem que compreender que não existe essa separação divina do ser. Não existe. Agora, não é porque eu cozinho que eu não sei riscar um ponto, que eu não sei desmanchar um feitiço, que eu não sei fazer um banho cheiroso para a mulher ficar mais bonita. Não é porque eu estou fazendo isso que eu não sei fazer uma firmeza para poder para melhorar a vida financeira de alguém. Estou fazendo isso que hoje eu já trabalhei muito. Tanto desmanchando o trabalho, como firmando o casamento, como melhorando a vida financeira de alguém, como ajudando alguém a vender alguma coisa. Certo? Agora, isso para mim é um lazer também, né? Porque espírito também tem lazer. Tá? Então, não é porque eu não estou reencarnada há muito tempo
que eu não conheço o que o homem cria durante esse tempo, não é? E tem também o quê? Tem também o conhecimento, né? O arquivo da médium, tem? Tem. Então, existe um arquivo. A senhora foi mulher na última encarnação. Fui. O que a gente pode saber que é interessante e importante para a gente hoje da sua última vida? A senhora cozinhava. Eu cozinhava. Mas a minha última encarnação, o que foi importante na minha vida, foi o grande aprendizado do ciúme. Ciúme? O ciúme. Porque eu não era a única mulher, né? Eu era mulher de um homem que tinha várias mulheres, que foi no Oriente Médio. E lá, cada dia uma cozinhava, né? Então, quer dizer, dizem assim, não existe preferidas, né? Existe, todas são iguais, mas não é assim. E aí teve uma das mulheres que deu a este homem um filho homem. Quando ela deu a este homem um filho homem, ela passou a ser o quê? Ter todas as regalias e nós passamos a ser praticamente serviçais dela. Então, nessa encarnação, que foi há 1500 anos atrás, eu me perdi por causa do ciúme. Se perdeu? Por causa do ciúme. Porque eu fiquei com tanta ciúme desse homem, tanta inveja dessa mulher, que eu matei essa mulher naquela vida. E aí foi a minha grande decadência. Aí eu tive que aprender, né? Por isso hoje eu trato os casais, eu trato da mulher, né? Eu trato, escolhi esse ser uma bombogira, evoluir dentro dessa energia, desse mundo, né? Que inclusive essa mulher, na verdade, foi no passado, é a médica que eu trabalho com ela hoje. Que a senhora tirou a vida? Foi. Uau! Então, existe sempre um compromisso do mentor espiritual com o seu médium. Sempre tem um compromisso. Não é aleatório. Esse compromisso é feito antes da pessoa reencarnar, antes do médium reencarnar. Por causa disso, o que a gente provoca no outro ser? Decadência, revolta, né? E eu precisei aprender e durante muito tempo eu fiquei do lado dela nas decadências no qual eu fui um pouco responsável naquela época. Foi um pouco responsável. É, um pouco, né? Porque também tinha... Depois que ela desencarnou do outro lado, ela ficou com ódio de si? Ela ficou revoltada, né? Muito revoltada. Acabou naquela época ela ficando muito do meu lado. Eu tive que criar o filho dela. E eu realmente amava aquela criança, mas uma criança que não tinha limites. Não tinha limites? Não tinha limites. Porque a consciência na época, né? Chegou um pouquinho a falar, agora você vai cuidar bem desse ser, porque você tirou o que era mais precioso, né? Que era E acabei estragando também o ser que eu tirei, que eu criei sem limites. Isso foi uma das reencarnações, tive milhares de reencarnações, claro. Falando essa da ligação com a mente. Então, quer dizer, o que a gente vai aprendendo? Que inveja, ciúme, né? Deixa eu voltar aqui para a senhora prestar atenção direitinho, né? Oi, pois não. A inveja, o ciúme, cada ser humano tem o seu espaço, sabe? Tem o seu espaço, né? Que depois, quando
foi descoberto que nada fica escondido nesse universo, foi descoberto que eu tinha feito, tinha dado um jeito de acabar com a vida da mulher, aí eu fui sacrificada. Um homem, Com que idade? eu era muito jovem, mas eu já estava com os meus 30 anos por ali. Aí ele mandou matar, né? Ele mandou matar. Quando eu desencarnei, que eu vi o estado da outra, que eu vi o estado do homem, e que estava programado para mim, se eu não tivesse tido aquela atitude, dar àquele homem 3 filhos homens. Entendeu? Então, o que eu aprendi? Que o ciúme, né, que a revolta, que você tomar a frente das coisas antes do poder divino, quer dizer, atrapalhou todo o meu processo evolutivo. Entendeu? Então, aí foi quando eu resolvi realmente evoluir dentro da energia de Exu. Uau! Como é que foi? Porque a minha maldade era muito grande, a minha inveja, a minha crueldade, entendeu? Então, o ciúme. Então eu passei muito tempo no sofrimento, muito tempo perdida, até que eu fui resgatada e eu resolvi evoluir na energia de Pombogira. Porque só assim eu poderia me tornar uma mulher melhor. E tive outras encarnações depois disso, voltei de novo, continuei o meu processo evolutivo e continuei a trabalhar com Pombogira. Porque o meu acesso a trabalhar a essência feminina, a dignidade da mulher, entendeu? O casamento das pessoas, né? E o alimento, que é muito importante, o poder da mulher, que a mulher tem um poder, né, que ela ainda desconhece. Não é? Sim. Primeiro que ela tem o poder de gerar, né? Então, só de gerar um filho já é bendito, né? Porque o útero é o incubador divino. Então a mulher ela é muito poderosa no universo, não só aqui no universo. Então evoluir como mulher é mais fácil que evoluir como homem, por causa da maternidade. Tem aquela troca de amor constante. Constante. Uma parte de si Isso. no mundo. Posso sentar? Sim, sim. Pode trazer em cima. Eu vou sentar aqui. Tá bom. Que fica mais fácil sair da mesa. Então, quer dizer, e a Pombogira, né? Ou Pombogira, como queira chamar, nós somos muito femininas. Pedi para a senhora colocar o banquinho do outro lado, né, Pombogira. Aqui? Muito obrigado. Esse calendário não estava muito bom. Porque não é assim? Exu é em. Exu é o quê? Ele é in, ele é masculino, Ah, a energia. Aham. A Pombogira é feminina, Yang. né? Yang, né? Energia feminina pura. É o Yang, né? Yang, yin, yang, Masculino. masculino e feminino. Tá. Então a mulher, ela é muito feminina. A Pombogira, ela é a essência feminina pura, né? Como o Exu é masculino puro. Claro. Não é assim? Sim. Então eu escolhi esse trabalho, essa evolução através dessa energia. Tá certo? Claro que sim. Pode perguntar o que você quiser. Então, qual foi o seu maior desafio como espírito? E, bom, depois eu pergunto. Foi trabalhar com homem? Foi ficar abaixo da hierarquia de um outro homem? Foi ter que ter um homem abaixo na sua hierarquia, sendo que o teu condicionamento era que homem era mais ou melhor? Como é que é? Não. Não era que o homem era mais, nem era menos, nem abaixo, nem acima, não. Era o desejo de ser a melhor mulher. A mais importante.
Entendeu? A vaidade, né? Sim. A mais importante. Naquela época, não era que eu queria ser mais ou menos do que um homem, eu queria ser mais para aquele homem. É diferente. Sim. E no espiritual? No espiritual, fui entender, né? Que tudo há seu tempo, né? Que chegaria o tempo que a mulher poderia fazer escolhas na sua vida, né? Que ela poderia escolher até o homem que ela quisesse, mas existiria um processo de evolução natural, né? Natural. E que o poder, na verdade, não era do jeito que eu pensava, mas sim o poder da conquista de si mesmo. O eu sou, quando você é, não importa o que o outro é. Quando você é. Quando você é, não importa se você está acima, se está abaixo, se está... É você é, simplesmente é o ser. Certo? Claro. Não existe essa diferença quando você apenas é. Eu sou eu, o meu ser. Porque quando você é, você compreende todo o processo evolutivo, até de você mesmo. Tudo a seu tempo. Claro. Não é? Sim. Hoje, eu sou chefe de falante. Certo? E trabalho muito mesmo as mulheres caídas. O que é uma mulher caída? São aquelas que ainda se perdem, né? Vamos dizer. O que é uma mulher caída? Não é só sexualmente falando, não. A gente pensa que mulher caída é a mulher que ficou em depressão por um amor, entende? Aham, claro, claro. Ficou uma depressão profunda Aham, claro. por um amor e morre por causa disso. Mulheres que se matam por um amor. Mulheres que desesperam, fazem loucuras na vida porque querem amar e não são amadas. Viram obsessoras dos homens porque quer ser amada por aquele homem e não consegue, não é? Sim. Mulheres que, por decepção ou por necessidade, acabam caindo no mundo da prostituição e ali elas acabam depois viciadas, né? De várias formas. Desde alcoolismo e tudo. Qual que é o fim? Não sei, só quer terminar o que você está falando? Depois eu pergunto. Então, o trabalho é se resgatar, resgatar a essência, sabe? O amor próprio, o ser mulher. Oh. Não importa, né? Se você se ama, se você é, o resto é o que vem é acréscimo. O amor é um acréscimo de outra pessoa, é o caminhar junto, né? Um filho, né? E assim vai. O seu trabalho, a sua evolução profissional. Sim. A questão é qual que é o resultado ou o retorno para quem maltrata uma mulher, condiciona ela a acreditar que ela é menos que humano, ou que ela merece menos que o melhor, e como resultado ela acaba se dando mal e não usando todo o potencial. O que acontece com um ser humano que faz isso para outro? Infeliz da pessoa que maltrata, que faz isso com uma mulher. Primeiro, moço, que a primeira coisa que ele compra briga é com a própria mobogira da mulher. Certo? Porque todas têm alguém que cuide dela. Então, depois ele vai passar por reencarnação, porque o espírito ele pode nascer masculino ou feminino. Aí depois ele pode nascer mulher em péssimo estado. Certo? E realmente com um algoz muito pior do que ele foi. Para ele aprender a sentir na pele que é respeitado em pele. Certo? Porque a mulher ela é feita de ser respeitada, de ser amada, admirada. Claro.
Quando se diz assim, aquele homem que dominar o seu lado feminino é mais forte, aquela mulher que dominar o seu lado masculino e trouxer para o equilíbrio das forças dentro de si, se torna alguém mais forte. Como a senhora vê essa colocação e como que a senhora ensina a gente de buscar esse equilíbrio e não negar? Bom, Buda falou o seguinte: ele achou a resposta daquilo que ele procurava através das cordas de um instrumento. Se você aperta as cordas demais, arrebenta e não tem sonoridade, não é? Se você solta as cordas, também não dá sonoridade, não é? Então você tem que dar o ponto, né? Afinar aquela corda para que você dê uma sonoridade. Tá certo? Então, não é o masculino ou o feminino, é o equilíbrio, é o caminho do meio. Não é assim? Por exemplo, uma mulher ela tem os dois hormônios, só que a maior parte é o hormônio feminino, mas ela tem uma porcentagem do hormônio masculino. O homem tem a maior parte do hormônio masculino e a menor parte feminina, não é assim? Sim. A testosterona, a progesterona, e assim vai. Mas é o equilíbrio do ser, entendeu? Ninguém precisa ser, a mulher não precisa ser grossa para ser macho, para poder vencer na vida, ela precisa ser. Porque o que faz a pessoa vencer na vida é a perfeição daquilo que ela faz. Certo? Claro. É a perfeição daquilo que ela faz. Os jovens um dia desses perguntaram o seguinte: nesse trabalho, nesse mundo que nós estamos, nessa briga de estar, né, nessa de dificuldade de emprego, de dificuldade de ser do campo de trabalho, o que nós devemos fazer para que a gente consiga se dar bem na vida, né? Seja o melhor. Seja o melhor. Certo? Então, a pessoa ela precisa simplesmente ser o melhor. Se você faz o seu trabalho, seja o melhor naquilo que você faz. Certo? Se você for um médico, seja o melhor naquilo que você faz. Que as forças masculina e feminina estarão em equilíbrio. Estarão em equilíbrio, Claro. você fazendo o melhor. Sim. Se você vai ser um faxineiro, seja o melhor. Tem ali a sensibilidade, A mas a sensibilidade, dureza também. a e força estrutura. e a Força. sensibilidade. Claro. Não é? Sim. Porque são a mente, né, a razão e a emoção. Ela tem que estar em equilíbrio. Porque se você usa só a mente, você perde a emoção. Se você usa só a emoção, você perde a razão. Então, é o equilíbrio. Não é? O equilíbrio. Claro. Às vezes um barulho desse acontece para causar uma aprovação às pessoas de aprenderem a manter a paz independente do que acontece, não é? É, mas o mundo é assim, o mundo está em movimento, faz barulho. Não me incomoda, incomodou você. Isso, não, também não. Mas eu tenho certeza que às vezes incomodou alguém, né? Não. Mas para trazer isso à tona, quem se sentiu incomodado com isso, precisa rever, né? E não permitir que o externo tenha essa força. Porque se você está em paz com você, o mundo, você pode estar fazendo barulho, o mundo. Por isso, se você está concentrado, fazendo um trabalho espiritual, tá? Aí tem menino chorando, menino gritando, gente conversando. Você nem ouve, porque você está concentrado no seu trabalho. Certo? Concentrado no seu trabalho. Você nem ouve que tem barulho, você não abriu a sua mente para ficar escutando o externo, mas sim a conexão com aquela energia que você está trabalhando. Não é? Sim. É igual as pessoas acham que para meditar tem que ser num lugar silencioso. Não, não precisa. Se você vai meditar, mesmo que tenha barulho, se você volta para dentro de si mesmo, você não ouve mais nada. Sim. Não é? Sim. É o equilíbrio. Claro. Então, voltando aqui ao assunto inicial. Por que muita gente hoje
deixa o Espírito chegar, fazer essas coisas da naturalidade humana, né? O que é o humano que faz, mas não deixa ninguém saber que isso acontece. Não sei. A cada um é cada um, né? A senhora vê isso como uma coisa muito natural, é isso? É natural. Porque, olha, quando você eleva o seu pensamento para fazer as suas preces, você pede aos seus bons amigos espirituais que te ajudem. Não é assim? Pede. Não pede? Sim. Não é assim? Então, o amigo está junto com você em qualquer hora, não é? Não é natural você pedir. Se ele é seu amigo, não é? E também para mostrar para a pessoa que Deus não está longe dele, que o guia dele não está longe dele, mas sim está tão perto, tão junto, que às vezes quando você não sente que ele está perto, que você acha que está só, que você acha que está abandonado nos seus momentos de provação, é porque você que se afastou, não a gente. Certo? Porque cada um tem o seu aprendizado, não tem? O seu burilamento, não é? Todo mundo passa por isso. Mas isso não quer dizer que a mentoria espiritual dele, o guia espiritual dele, o mestre espiritual dele, esteja longe dele. Mas ele, na sua dor, no seu desespero, ele não sente a presença. Então, os mentores espirituais, por exemplo, eu estou aqui, mas eu tenho uma falange trabalhando enquanto eu estou aqui, não é? Eu tenho uma falange trabalhando, já dei as minhas ordens, não é? Já fiz os meus pedidos, já coloquei cada um dentro daquilo que tem que ser feito. Já treinou? Já treinei, não é assim? Sim. Então, quer dizer, todo espírito, ele não trabalha só. Um preto velho não trabalha só, um Exu não trabalha só, um caboclo não trabalha só. Certo? Cada caboclo, cada entidade de um terreiro, ele tem ou um comandante, ou ele é o próprio comandante. Então sempre tem alguém trabalhando. Alguém não, muitos trabalhando. Mas seria necessário ficar ali. Então, quando o espírito para poder ficar dando consulta para os outros, você está deixando de dar assistência para os desencarnados. Nossa, realmente. Não está. Não é? Tem ali uma movimentação de toda uma falange trabalhando. Não é? Então, as pessoas precisam entender o seguinte, que o mundo espiritual não é do jeito que as pessoas querem que seja. Ele é o que é. E existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que a sua vã filosofia possa imaginar. Existe muito mais coisa. Olha, está levantando assim a pontinha de um véu em relação à espiritualidade. A pontinha do véu. Sim. E é necessário que essa ligação com o divino seja mais próxima. Essa ligação com Deus seja mais próxima. Não é tão longe como o homem acha que seja. Certo. Por que as pessoas endeusam os guias e os colocam em pedestais tão longes e até muitas vezes inalcançáveis? É o plano das trevas? É a ignorância dele mesmo. Se ele não está sintonizado nem com a divindade interna dele. E isso, moço, eu falo ignorância no sentido assim, não estou chamando ninguém de ignorante no sentido, eu falo assim. Claro. Porque essa ignorância veio há muito tempo atrás. Porque sempre houve o domínio do ser humano através da religião. Certo? Isso vem, desde que o mundo é mundo. Então, os líderes religiosos, eles queriam ter o domínio sobre o ser. Então, Deus ficava muito longe. Então, ele era o representante divino. E ali ele fazia o quê? O domínio sobre as pessoas. Entendeu?
Sim. Isso é desde que o mundo é mundo. Então isso vem na mente dos espíritos, mesmo reencarnando, essa distância de Deus, da divindade, dos mentores, dos guias, né? Até hoje, gravado na mente, essa distância. Mas não existe essa distância. Claro. E tá... Bom, vamos falar então Isso. do que as pessoas gostam de falar e do ser que veio trazer para esse planeta as mensagens cósmicas, a lei divina. Uhum. Jesus se afastou de alguém? Ele deixou de andar na multidão? E as pessoas que ele mais andou foram as pessoas mais difíceis. As casas que ele visitou eram das pessoas do cobrador de imposto, não era assim? Daquelas que as pessoas eram as mais erradas, não era assim? As Sim. mais difíceis, não é? Sim. Ele Menos amado. se ostentou de alguma forma? Não. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: quanto mais evoluído é um ser espiritual, mais humilde ele é, mais compaixão existe dentro desse espírito. Então ele não se afasta daqueles que estão aqui embaixo. Pelo contrário, eles estão no meio. Quem faz essa distância é o encarnado, não o desencarnado. Jesus não fez isso. Ele andou no meio de todos. Não é? Foi. Então, você pode ver, né? Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes, e assim foi. Quer dizer, então eles não tinham uma formação de caráter, nem uma fé, né? Mesmo andando com aquele comércio galileu, né? Quer dizer, ele vivia no meio daqueles mais necessitados. Então, quanto mais evoluído é um ser, mais compaixão, mais humildade ele tem de estar no meio daqueles que ainda estão no caminho para poder evoluir. Claro. E requer, às vezes, muita humildade para uma pombogira sair um pouco da zona de conforto e se permitir ser tudo que ela pode junto a seu médium. E quem fala para você que o pombogira tem zona de conforto? Nós não temos zona de conforto. Não existe conforto. Existe muito trabalho. Sim. Certo? Você pode dizer assim, o que pode fazer uma pombogira tirar uns minutos de conforto para ficar na beira de um fogão. Ah, entendi. Entendeu? Claro. Não existe zona de conforto no mundo espiritual. Existe trabalho, e muito trabalho. E nós trabalhamos nos lugares aonde muitos não podem ir, né? Sim. Nós vamos lá no fundo mesmo. Lá no fundo, onde é criada a consciência daqueles que vão se caindo, que forma aquele mundo tão terrível que nós temos que ir lá. E muitos não conseguem ir por quê? Porque ainda não tem a capacidade de se misturar no meio daqueles e não se perder no meio deles. Vamos dizer que eu tenho que buscar uma mulher num astral onde tem o que comanda é a sexualidade doente. Se eu não tiver preparo, eu fico lá. Não fico? Sim. Não é? Uma das energias mais fortes e mais incontroláveis do ser humano, até do próprio espírito mesmo é sexo. E se tiver algo daquilo dentro da senhora? Dentro fica preso. Fica preso. Não é assim? Sim. Então, você vai em lugares onde você é desafiada, onde você é agredido, entendeu? Se você não tiver uma postura, tiver acompanhantes espirituais, tiver um preparo espiritual para isso, Essa fortaleza interna, né? você fica preso no lugar. Sim. Não fica? Sim. Então não existe zona de conforto. Claro. Zona de conforto só existe para os encarnados. Talvez seja isso, né? Do zona de conforto do médium, de deixar ficar ali com a pombogira só enquanto ela está atendendo, dando consulta e além disso, né? Mas quando nós, qualquer um de nós, guia, mentor espiritual de alguém,
quando nós tiramos esse confortinho, Isso. né? É. Para fazermos isso, nós estamos trabalhando muito a questão do médium, da mediunidade dele, do entendimento dele. Nós estamos ali trabalhando, mas estamos conversando com ele. Quebrando um apego a uma forma de Alguma entender a forma de espiritualidade. entender a espiritualidade, Claro. entendeu? Claro. Sempre é trabalhando. Por mais que as pessoas acham que o que uma Pombogira está fazendo numa cozinha? Ninguém sabe o que eu estou ensinando para essa médium. Sim. Só ela e eu sabemos. Aham. Entendeu? Claro. Pegou ela no momento de abertura. Não, eu Pode trabalhei ser. o dia inteiro hoje, eu só emendei, Sim. né? É. Só emendei, né? Então, quer dizer, estou ensinando. É. Se eu não estiver ensinando, ela estou ensinando, aqueles que estão aqui ao lado dela também trabalhando muito, Claro. né? E conversando, e elas têm dúvidas, eu esclareço, Fica mais descontraído. mais E descontraído. aberto. Porque hoje em dia eles estão descobrindo que a melhor forma de ensinar as crianças não é levando a criança para o ar livre, Sim. mostrando para a criança, tirando o peixe do papel e colocando o peixe real, não é? Sim. Tirando o alface do papel e colocando numa horta, É. não é assim? Sim, senhora. Não estão mudando os tempos de ensinamento? Por que no mundo espiritual seria diferente? Não é? É. Realmente. Que Mostrando, tirando o leão, vamos dizer, do papel, levando eles para um zoológico, para ver o bicho real, não é? Falando de vírus, e levando a criança para olhar no microscópio o que é um vírus. E assim, tirando daquela coisa arcaica, né? Do que é ensinar. Não é? Que antes você só aprendia. Por exemplo, o médico nunca vai ser um bom médico se ele não pega com a mão na massa. Se ele não dissecar o corpo, não é assim? Ele não vai ser um bom cirurgião se ele não for lá fazer cirurgia até ele ficar bom, não é? Então, assim é o mundo espiritual. Então tem que quebrar, sabe, essa crença de que espírito é uma coisa, é um ser inatingível ou um ser... Eu acho que o pessoal acha que é ignorante mesmo. Sim. Sabe? É. Sabe? Tá ali, só pode incorporar, fazer aquilo ali, não pode fazer mais nada. Sabe? Que as pessoas têm que entender que não é o médico que comanda o espírito, é o espírito que comanda o médico. Pronto. Tá aí a resposta. Que assim seja. Certo? Sim. Não é o médium que comanda o guia espiritual dele, é o guia espiritual dele que comanda ele. Ele tem que estudar, ele tem que se disciplinar, não é? Mas o comando vem lá de cima, não é ele que comanda, não. Por isso ele já não é médium à toa, Olha. não é? Claro. Porque médium já não é coisa boa mesmo. Coisa boa que eu digo assim, no sentido de ter muitas dívidas que precisam ser resgatadas através da mediunidade, que nós falamos muito o seguinte: você escolheu evoluir através da lei do amor. Tá? Escolheu evoluir através da lei do amor. Porque para você ser um bom médico, você tem que desenvolver o amor. Não é assim? Então você escolheu evoluir na mediunidade, porque você escolheu evoluir na lei do amor. Porque todo médium, ele é muito endividado, não é? Com ele mesmo, não é? Então, se fosse para ele escolher de forma diferente, com certeza ele viria deformado, com problemas sérios mentais, né? Principalmente o mental. Por que ele tem a mediunidade? Porque ele precisa equilibrar o mental dele. É por isso que ele é invertido, tortinho, né? Se ele não fosse médium, ele seria completamente um espírito desnorteado. Então, você quer encarnar desnorteado, passar uma vida dentro de um sanatório, ou você quer trabalhar mediunicamente e evoluir através da lei do amor?
Quem que não quer evoluir através da lei do amor? E quem faz mau uso do mediunato? Azar o dele. Porque aí depois não tem essa conversa. Aí não tem essa escolha, esse livre-arbítrio de escolher. Não vai ter. Não tem. Certo? Não vai ter escolha. Ah, não, eu quero. Não, acabou. Você teve essa oportunidade, agora você vai. Doidinho. Aí nascem, né, os esquizofrênicos, né? Aí nascem os esquizofrênicos que ficam vendo coisa, ficam ouvindo coisa, as obsessões. E às vezes até espíritos mesmo que ele usou, né, de forma errônea, que se você não está dentro da lei do amor, você vai atrair aqueles que estão querendo acabar com você, né? Até seus próprios obsessores podem te usar para que você caia mais ainda no buraco. Entendeu? Então, eu estou falando na esquizofrenia e outros tipos de doenças que não vale a pena falar aqui, né? Mas ele volta, autista e assim vai. Sim. E sempre está ligado ao neurológico, à mente. Certo. Se ele não fizer bom uso, que pena. Que pena. Né? E quando a pessoa diz assim, mas eu não pedi nada disso, agora eu fico ouvindo espírito, eu não pedi nada, eu fico vendo. Pediu sim. Pediu. Porque Deus não erra. Não existe injustiça nos planos divinos. Então ele pediu sim para ser médium. Né? Aí ele não quer assumir responsabilidade. Ele não quer fazer uma reforma íntima, ele vai ficar maluco. E se ele não aceita, se ele não fizer essa reforma e não buscar isso, né? Ele vai passar por processos dolorosos. Aí fala assim, mas é porque a espiritualidade está me castigando. Não tem isso? Você já ouviu falar isso? Eu não quero, estou vendo espírito, estou ouvindo espírito, não quero isso, aí fica esses espíritos me castigando. Não existe esse castigo. É o seguinte, quando você é preparado para reencarnar como médium, você tem uma coisinha diferente das pessoas normais, entendeu? Esse inclinamentozinho do seu duplo etérico. Tá? Você pediu isso, você nasce disso. Aí não tem como você voltar a isso de ser diferente. Porque já é pronto antes de você reencarnar. O molde fica sendo feito da sua reencarnação antes de você vir. Aí chega aqui e você não quer. Então, se você não quer o amor, você vai pela dor. Mas isso é uma escolha dele antes de reencarnar. Nós não temos nada com isso. E outra coisa, o comprometimento com a entidade é feita antes de reencarnar. Né? Se você vai, tem a entidade, aí você, sua preta velha, você, sua bombogira, você, seu caboclo, até X de tempo fulano assume, né? Sim. Então, é um comprometimento, é assinado e registrado no cartório divino. E é um compromisso divino com aquelas entidades, né? Para o bem do próximo. E para o bem do próximo. Por isso que eu falo que é a lei do amor. Aí ele acha assim, é porque todo mundo vai me amar. É que você vai ter que amar todo mundo. Que geralmente, médio passa por muita decepção, passa muita coisa, né? Tem vontade de largar tudo, tudo é muito difícil. Decepção, sim, então, é o que mais passa. Sim. Não é? Sim. Ele aprendeu o seguinte, não é ele que tem que ser amado, é ele que tem que amar. Tem que amar. É ele que tem que amar. Só para ilustrar, uma moça entrou em contato, disse assim, quando não me chamam de louca, porque eu dei a notícia, aí vem me procurar por bruxa, porque deu certo aquilo que eu falei depois de um tempo. Então ela não quer nem ser vista como louca, quando fala
e ter medo que aquilo não for verdade quando ouviu da inspiração, e nem ter sido como bruxa, porque dos dois jeitos ela não está gostando da situação. Moça, preste bastante atenção no que eu vou te dizer, tá? Seja simplesmente você. Você não é louca e nem bruxa, tá? Você é um ser usado pela mentoria espiritual para ajudar as pessoas. Independente de qualquer coisa, ajude. E se te chamarem de louco ou de bruxa, é problema deles. A sua obrigação foi feita. Tá? Simplesmente seja só o instrumento divino que você precisa ser. Parou, Pombogira! Parou aí, salva minha banda. Salve a rainha das 7 encruzilhadas! É isso aí, ninguém precisa. Porque, na verdade, se todo mundo for ouvir o que se fala dele, ninguém faz nada no mundo. Não faz nada. E você não tem compromisso com essas pessoas, você tem compromisso com Deus. E com você. E com seus guias. Ouve quem quiser ouvir, aceita quem quiser aceitar. Faça seu trabalho. Que assim seja. Tá? E salva minha banda. Salve. Dona Pombogira, já chegamos aqui nos minutos finais. A senhora podia passar uma mensagem final dizendo o que é de tudo que foi dito que a senhora mais gostaria que permanecesse no coração e na mente dos nossos irmãos encarnados? Bom, para as mulheres, tá? Que elas simplesmente busquem esse ser divino, maravilhoso, a sua essência feminina, o domínio de si mesma, porque quando você tem o domínio de si mesmo, você domina tudo, tá? Então não perca de forma nenhuma esse amor próprio, não perca essa dignidade de ser mulher, tá? E para os médiuns, não esqueçam que o compromisso é firmado antes de você reencarnar. E que é você quem tem que amar, perdoar, ter compaixão, compreender a dor do outro, independente se ele aceite ou não. O seu papel é esse. Certo? Você não está fazendo para ninguém, você está fazendo por você. Certo? Você vai ajudar o próximo, porque só assim você equilibra o seu mental. Quando você está trabalhando espiritualmente e ajudando as pessoas, você está ajudando muito mais você do que os outros. E por último, Pombogira no fogão, por que não? Explica mais sobre isso. Pombogira no fogão, por que não? Eu incorporo para fazer um banho de essência feminina, vou para o fogão, fervo, coloco a minha magia, né? Passo a noite trabalhando, ensinando as mulheres a serem mais mulheres, a se amarem mais, a serem mais bonitas, né? A se gostarem mais, a não ter preconceito do seu corpo, né? Que cada um tem a sua beleza individual. Quando um espírito quebra no próprio médium aquele apego a determinado paradigma, ele já está mudando o mundo. Já está mudando. Com o seu próprio médium. Essa aqui deu muito trabalho. Olha. Deu muito trabalho. Veio do berço espírita, né? Veio muito preconceituosa, entendeu? Sim. Essa roupa aqui que eu estou vestida, eu não vestiria nunca. Mal branquinho, certo? Uhum. Então tudo que ela teve preconceito na vida dele foi quebrado. Ela foi quebrada, mas foi quebrado mesmo. Sim. Entendeu? Claro. Porque para você ser um instrumento, você não pode ter preconceito. Ou você é um instrumento esterilizado, ou você é um instrumento enferrujado. E a médium fuma? Fuma. A gente fica 10 anos sem fumar, volta a fumar. Então foi menos um preconceito, ela não teve que lidar com isso. Mas então, é isso que eu estava dizendo, só do espírito quebrar no próprio médium, seja ele onde ele estiver, no Brasil ou no mundo, esse apego a determinado paradigma, o médium já vai fazer a diferença no mundo, que quando ele vê o outro fazendo uma coisa diferente, ele vai ver, não, peraí, minha pombagira também faz. Não é louca, eu sou louca, e né? não vai julgar o outro. Eu não sou louca, porque a médica fala, eu sou louca. Não, isso está certo, isso é coisa de loucura. Não, isso não está certo. Dizer, o que é ela para falar o que está certo e o que não está certo, né? Não é? Claro. Compromisso é compromisso. Viu diferente em casa, né?
né? Por que não aceitar no irmão, né? Claro que sim. Então, muito obrigado. Salve a rainha das 7 encruzilhadas. Salve quem Muito pode, obrigado. salve a minha banda. Que assim seja. E salve todas as bombogiras, e salve todas as essências femininas desse planeta, tá? E fiquem todos em paz consigo mesmo. Salve a minha banda. Mais uma. Seu anjo da guarda te chama. É. Não sou eu. Mas deve estar chamando em algum lugar, que assim seja. Mas como é que é para a senhora assim, trabalhar com essa pombogira? Hoje pra mim é tranquilo, né? Hoje pra mim é tranquilo. Mas antes era difícil, porque eu não tinha aceitação, né? É, Então hoje pra mim é tranquilo. tá certo. Porque ela, com o tempo, ela foi me mostrando que o trabalho dela não é tão diferente como é dos outros mentores, né? Que ela veio para ajudar mesmo as pessoas. Então, antes eu tinha preconceito mesmo. Tinha. Qual que era o seu preconceito com pombogira? Ah, eu achava assim que era uma coisa ruim, era uma coisa esquisita. Sim. Era assim uma... Ah, não sei, acho que é porque a gente ouvia falar, né? E que bombogira era debochada, era esculhambada, não tem essas coisas. Tem. E na verdade não é nada disso, né? Elas são espírito de lei, não faz nada fora da lei. E ela é muito educada, muito bondosa, ela é muito amiga, sabe, dos médios, das pessoas. E tudo que ela pega para fazer, ela faz com muito carinho, sabe? Ela é uma pessoa, ela é um ser muito bom. Essa pombogira que estava aqui hoje, a senhora já viu ela? Já. Como é que ela é? Ela me apresenta como se ela tivesse uns 22 anos de idade. Ela tem a pele branca, mas o cabelo muito preto, né, grande. Ela é jovem, ela é muito bonita. Veste assim. Ela veste, às vezes depende do trabalho, porque eu encontro com ela muito quando a gente faz trabalho desdobrado, né? Ah. Então, dependendo do trabalho, ela está sempre com vestimentas diferentes. É? É. Ela já se vestiu aqui na casa da sopa de médica? A senhora já viu ela trabalhando nisso? Não, de médica não. Nunca vi não. De médica não. Mas, assim, já vi ela vestida de várias formas. É. Inclusive de roupas de várias cores, dependendo da vibração que ela está, até de branco. Sim. Né? Ela é muito elegante, muito fina, muito bonita, muito amorosa, entendeu? E é muito interessante ela, muito engraçada. Ela já me deu boas lições. É? É. Qual a maior? Eu posso falar? Pode, claro. Uma vez eu fui fazer uma firmeza para ela, né? Não, fui fazer uma firmeza para todos os eixos, né? E aí eu fui com muito carinho, comprei uns pratinhos quadrados. Aí eu comprei uns pratinhos quadrados vermelho e de preto grande assim, uns vermelhinhos menor, quadradinho. E coloquei em forma de triângulos, né? E fiz tudo, servi, passei o dia arrumando. Depois estava tudo pronto. Ela falou assim pra mim... Incorporou? Não, ela falou na minha cabeça mesmo. Ela falou assim, pode, tá tudo errado. Pode desfazer tudo isso. Eu falei, ai meu Deus, eu passei horas fazendo isso. Ai meu Deus. Aí ela falou assim pra mim, a Terra é o quê? Eu falei, redonda. O Sol? Redondo. A Terra gira como? Em círculo. Os seus edifícios são como? Eu falei, redondo. Ela falou, só a sua cabeça que é quadrada, pode desmanchar tudo e fazer de novo. Nossa. Aí eu tive que desmanchar tudo, sair, comprar tudo prato redondo, né? E fazer o trabalho tudo de novo. Um trabalho que eu demorei umas 6 horas para fazer, que eu comecei de manhã, e aí eu fui terminar, já era quase meia-noite. Aí ela falou, só a sua cabeça que é quadrada. Que assim seja, mais um bar, muito obrigado. Estamos aqui na Casa da Sopa Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Qual que é a cidade? Anápolis, Goiás. Muito obrigado por permitir que a gente fizesse mais esse estudo
no diálogo com os espíritos através do vosso aparelho mediúnico. Tá bom? Muito obrigado. De nada. Gratidão. Que assim seja. A pombogira ela é fiel, é ouro que cai do céu. A pombogira ela é fiel, é ouro que cai do céu. Essa distância de Deus, da divindade, dos mentores, dos guias, né? Até hoje, gravado na mente, essa distância. Mas não existe essa distância. Claro. E tá. Bom, você, tio, vamos falar então Isso. do que as pessoas gostam de falar e do ser que veio trazer para esse planeta as mensagens cósmicas, a lei divina. Jesus se afastou de alguém? Ele deixou de andar na multidão? E as pessoas que ele mais andou foram as pessoas mais difíceis. As casas que ele visitou eram das pessoas do cobrador de imposto, não era assim? Daquelas que as pessoas eram as mais erradas, não era assim? As Sim. mais difíceis, não é? Sim. Ele Menos amado. se ostentou de alguma forma? Não. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: quanto mais evoluído é um ser espiritual, mais humilde ele é, mais compaixão existe dentro desse espírito. Então ele não se afasta daqueles que estão aqui embaixo. Pelo contrário, eles estão no meio. Quem faz essa distância é o encarnado, não o desencarnado. Jesus não fez isso. Ele andou no meio de todos. Não é? Foi. Não é? Então as pessoas precisam entender o seguinte, que o mundo espiritual não é do jeito que as pessoas querem que seja. Ele é o que é. E existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que a sua vã filosofia possa imaginar. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: quanto mais evoluído é um ser espiritual, mais humilde ele é, mais compaixão existe dentro desse espírito. Então ele não se afasta daqueles que estão aqui embaixo. Pelo contrário, eles estão no meio. Quem faz essa distância é o encarnado, não o desencarnado. Jesus não fez isso. Ele andou no meio de todos. Não é? Porque hoje em dia eles estão descobrindo que a melhor forma de ensinar as crianças não é levando a criança para o ar livre, Sim. mostrando para a criança, tirando o peixe do papel e colocando o peixe real, não é? Sim. Tirando o alface do papel e colocando numa horta, não é assim? Sim, senhora. Não está mudando os tempos de ensinamento? Por que no mundo espiritual seria diferente? Não é? Realmente. Que Mostrando, tirando o leão, vamos dizer, do papel, levando eles para um zoológico, para ver o bicho real, não é? Falando de vírus e levando a criança para olhar no microscópio o que é um vírus. E assim, tirando daquela coisa arcaica, né? Do que é ensinar, não é? Que antes você só aprendia, por exemplo, o médico nunca vai ser um bom médico se ele não pega com a mão na massa, se ele não dissecar o corpo, não é assim? Ele não vai ser um bom cirurgião se ele não for lá fazer cirurgia até ele ficar bom, não é? Então assim é o mundo espiritual. Então tem que quebrar, sabe, essa crença de que espírito é uma coisa, é um ser inatingível ou um ser... Eu acho que o pessoal acha que é ignorante mesmo. Sim. Sabe? É. Sabe? Tá ali, só pode incorporar, fazer aquilo ali, não pode fazer mais nada.
sabe? Que as pessoas têm que entender que não é o médico que comanda o espírito, é o espírito que comanda o médico. Pronto, tá aí a resposta.